Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre mais um lançamento nacional. Agora esse ano parece que a Disney e os seus estúdios aí resolveram trazer diversos filmes nacionais, então que legal que a gente está podendo falar de bastante filme brasileiro aqui no canal, né? Vamos falar sobre essa produção que estreou semana passada, tivemos uma semana lotada de estreias, então eu resolvi deixar isso aqui um pouco mais pro final, mas eu demoro, mas não falho, vocês sabem muito bem, então bora logo pro que interessa. Se você por acaso é novo aqui no canal Disnéfilos, chegou aqui por causa desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, tá? Isso me ajuda pra caramba a esse canal a continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Alemão 2, novo filme que tem participação da Buena Vista International, dirigido por José Eduardo Belmonte. Diretor esse que, além de ter dirigido outros filmes nacionais, dirigiu também o primeiro filme dessa franquia, o filme Alemão, que eu não havia assisti recentemente. Gosto bastante do primeiro filme, esse filme alemão. Se eu não estou enganado, ele foi lançado em 2014, eu não anotei direito aqui, e é muito interessante a maneira com que o filme aborda, mistura ficção com realidade e usa uma história envolvente, marcante, para abordar o tema da pacificação do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão, né? E eu fiquei sempre imaginando como é que o filme faria essa transição daquele filme para esse, né? Não existem muitas pontas soltas, muitas portas abertas para a sequência, né? O filme faz uma ligação que eu considero bastante forçada até, e durante o desenvolvimento da narrativa o filme vai incluindo, né, alguns pontos de relevância do primeiro filme nesse novo filme aqui, né? Então, algumas coisas que faziam sentido, que eram relevantes para aquela história, acabam sendo pontos de importância nesse filme aqui também. Apesar disso ser feito de maneira até razoavelmente bem feita, eu não gosto da maneira com que isso é unido, sabe? Soa uma leve forçação de barra, sabe? Soa que o filme tá tentando forçar a todo custo uma inclusão de elementos do primeiro filme nesse para fazer com que haja uma naturalidade na sequência, né? Algumas coisas são incluídas realmente de maneira um pouco mais natural, de maneira um pouco mais orgânica, mas existem alguns fatores que realmente acabam soando como forçação de barra. Não é tudo, não é exagerado, mas realmente tem uma coisinha ou outra ali que não parece comunicar muito bem, sabe? Mais uma coisa que eu gosto nesse filme aqui, nesse novo filme, é a maneira com que ele aborda a atualidade dentro do Complexo do Alemão, né? Se o primeiro filme mostra como foi feita essa operação de pacificação do Complexo do Alemão e essa construção das UPPs, esse aqui exemplifica muito bem e ilustra muito bem pra gente como tudo isso foi sucateado ao longo dos anos, como essa pacificação nunca foi tão pacífica assim, né? Muito longe disso, na verdade parece que os moradores do Complexo do Alemão nunca terão realmente paz na vida deles, e esse filme ilustra e exemplifica muito bem isso nos pequenos detalhes, né? E também no grande macro da história. E o filme também mostra como parece que nada mudou, né? Como ainda existe muita corrupção dentro da polícia, dentro da política, como tudo isso continua interligado com os próprios chefões do crime, nas favelas brasileiras como um todo, e essa grande máfia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, parece que só aumenta, vira só uma bola de neve, e a paz, a justiça realmente nunca reina, sabe? São sempre grandes chefões, não importam quem esteja por trás deles, se é o crime organizado ou se é a milícia do estado do Rio de Janeiro, né? Tudo isso, toda essa crítica social e todo esse comentário é feito de maneira muito eficaz pelo filme, né? Por mais que o filme faça isso de maneira um pouco rasa, né? Eu fiz algumas críticas de filmes nacionais recentemente aqui no canal, entre eles A Jaula e O Segundo Homem, né? E eu mencionei nas duas críticas a maneira com que o filme parece que não sabe argumentar muito bem aquilo que ele quer trazer como debate e colocar como ponto de vista, né, como aquilo que ele quer defender e criticar, sabe? Esses dois filmes têm essa fragilidade. No caso de Alemão 2, eu não acredito que isso seja um problema. O filme sabe muito bem aquilo que ele quer criticar e ele sabe muito bem como defender os seus pontos de vista, né? Eu só lamento que às vezes essa discussão não saia da primeira ou da segunda camada, sabe? Existiu um certo potencial aqui para fazer essa discussão de maneira um pouco mais profunda,
profunda, né? Levando em consideração a maneira com que a história é apresentada e os personagens que a gente tem em cena aqui, né? Tinha como você fazer isso de maneira um pouco melhor, sabe? E existem filmes nacionais que fizeram exatamente a mesma crítica social, exatamente o mesmo comentário de maneira melhor. Então, não tô fazendo uma crítica aqui, tipo, poderia ser melhor a esmo. Não, eu tô falando que poderia ser melhor porque eu já vi sendo feito melhor. Infelizmente, esse filme aqui, ele não vai até onde ele poderia ir. E levando em consideração a trama policial apresentada aqui em Alemão 2, eu lamento que esse filme aqui seja ligeiramente inferior ao antecessor, ao nos apresentar uma trama que nunca empolga, sabe? Se esse aqui, na minha opinião, é superior nos temas abordados, o primeiro ele é mais focado em um núcleo até um pouco mais intimista, esse aqui aborda essas questões como o crime organizado, como a interferência da polícia, da milícia e da política nisso tudo, etc. Então eu considero a temática aqui um pouco superior, mas a execução da trama policial é frágil demais, sabe? O primeiro filme mescla muito bem, constrói muito bem um senso de urgência, de emergência, misturado com uma tensão e essa construção dos momentos de ação do filme também. É um filme que empolga, é um filme que faz com que você se importe pelos personagens e por toda aquela missão que está acontecendo por causa de alguns elementos inclusos naquela trama, né? Essa trama aqui parece ser um pouco mais pessoal, o que é interessante, mas apesar de ter essa coisa mais pessoal, esse filme aqui nunca faz com que a gente se importe com tudo que está acontecendo, sabe? Eu não sei se é uma falta de conexão com os personagens, talvez seja isso, mas o que acontece é que você nunca se sente realmente envolvido com a história, sabe? Então fica uma coisa que tudo que tá acontecendo meio que tanto faz, sabe? Você não se importa com o bem-estar dos protagonistas, você não se importa nem com o bem-estar da comunidade tão bem quanto você se importava naquele filme. A missão aqui parece uma missão inútil, sabe? O filme, apesar dele tentar a todo custo mostrar que é uma missão nobre e uma missão necessária, passa a sensação de que tudo aquilo que está acontecendo não vai servir para nada. E essa sensação faz com que a gente realmente não se importe com o que está acontecendo, sabe? E era muito necessário isso, porque o filme tem perdas, o filme tem momentos de tensão, momentos de emoção, né? E principalmente nesses dois momentos, nos momentos tensos e nos momentos onde o filme tenta emocionar, essa falta de apego emocional com os personagens pesa bastante, sabe? A gente precisava estar mais envolvido, o filme precisava conquistar mais a gente. E essa conquista faltou, sabe? E no fim de tudo, Alemão 2 termina com um gosto de filme policial genérico brasileiro, sabe? Você sente o potencial para ser um grande filme, para ser um dos melhores filmes nacionais, mas essa ação genérica que o filme tem e essa falta de profundidade nos temas relevantes abordados pelo filme fazem do filme um filme apenas razoável, sabe? Outro problema que me incomodou, que eu não posso deixar de falar, é a maneira como o filme se expressa, às vezes, em frases de efeito. O filme estava se saindo muito bem ao defender os seus argumentos dentro das discussões que o filme propõe, porém, em alguns momentos, ele se fragiliza demais, se apegando em frases de efeito baratas pra lacrar ou pra tentar demonstrar um ponto de vista, sabe? O filme não precisava disso, o filme poderia mostrar esse ponto de vista de maneira mais natural e de maneira mais dentro da trama, sabe? Essas frases de efeito não funcionam dentro do filme, até porque algumas delas são ditas por personagens que são interpretados por atores que não têm tanto talento, então realmente soa uma coisa forçada, sabe? Uma mulher que mora numa comunidade não falaria aquela frase, e se fosse pra falar, não falaria dessa maneira tão robótica, sabe? E isso tem algumas vezes dentro do filme, então isso realmente dá uma baixada na qualidade do filme. De maneira geral, o Alemão 2 tenta fazer algumas coisas bem feitas. Ele até acerta em algumas coisas, mas em outras ele deixa bastante a desejar. Mas tá longe de ser um filme ruim. É inclusive uma experiência que eu recomendo. Se você gostou do primeiro filme, é provável que você vá gostar desse aqui, mas eu acho difícil que você goste mais desse do que do anterior, porque o anterior realmente é um pouco melhor ou até bem melhor. Por isso, para Alemão 2 eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu ao filme ou não assistiu ainda? Se assistiu, concorda comigo ou discorda? Se não assistiu, pretende assistir? Gostaria de fazer um comentário básico aqui sobre a distribuição desse filme, né? Esse filme tem a participação da Buena Vista International, coprodução da Buena Vista, mas ele foi distribuído por outra distribuidora, que se eu não me engano é a Manequim Filmes, né? E olha a diferença de uma distribuidora pequena para uma distribuidora grande. No caso de Vale Night, um filme da Buena Vista, distribuído pela Buena Vista, o filme foi praticamente escondido. Você não via ele sendo exibido em sala nenhuma, foi bem difícil de achar para assistir, o trailer foi escondido, né? Um filme que teria potencial para ser um grande sucesso jogado fora assim pela Buena Vista. Agora, uma distribuidora pequena
vai lá e se empenha ao distribuir esse filme em mais salas, ao divulgar o trailer. Eu vi muito mais divulgação desse filme do que do filme da Buena Vista mesmo, né? E nós estamos falando de Disney contra uma distribuidora pequena. Então fica essa crítica aqui à Disney, sabe? Pegar esses filmes nacionais, já que você tem esse selo Buena Vista, e vamos distribuir esses filmes, vamos lançar nos cinemas, né? Existia espaço para o lançamento de Vale Night de maneira um pouco maior, mais ampla, nacionalmente falando, né? E que Alemão sirva de exemplo para essas distribuidoras. Vamos lançar o filme nas salas de cinema, porque eu tenho certeza que se o filme estiver sendo exibido, as pessoas vão procurar para assistir. Se o filme for divulgado, as pessoas vão ter interesse em assistir. Bom, se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, isso me ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo. E eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades aqui do canal de Cinéfilos e do meu dia a dia também, tá? E é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!